Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito? Vídeo 3. O batismo. Batismo significa ser purificado, ser enterrado, imergido. E no sentido espiritual, transferir o pecado pela imposição de mãos, como era feito no Antigo Testamento. No Novo Testamento, o batismo que Jesus recebeu de João Batista foi para purificar todos os pecados do mundo. Por isso, o batismo de Jesus teve o significado de tirar os pecados do homem, de purificar os pecados do mundo. Jesus foi batizado por João Batista, o representante de toda a humanidade e sumo sacerdote da linhagem de Arão, e levou sobre si todos os pecados do homem. Este foi o propósito do seu batismo. O sentido espiritual da palavra batismo é passar adiante, ser enterrado. Sendo assim, o batismo de Jesus significa que todos os pecados foram transferidos para Jesus e que ele foi condenado no nosso lugar. Para salvar o homem, Jesus tinha que tirar todos os nossos pecados com seu batismo e morrer por eles. Por isso, a morte dele também é a minha e a sua morte, a morte de todos os pecadores deste mundo. E sua ressurreição também é a ressurreição de todos nós. Seu sacrifício representa a salvação dos pecadores e seu batismo é o próprio testemunho da purificação de todos os pecados do homem. A Bíblia nos diz, por uma verdadeira figura, o batismo vos salva, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21. O batismo de Jesus é a maneira justa de salvar toda a humanidade pela purificação de pecados. O pecado. Todas as coisas que se opõem a Deus é pecado. E isso diz respeito a todos os pecados, inclusive o pecado original e todas as transgressões que cometemos ao longo da nossa vida. Pecado é hamartia em grego. Sua forma verbal é hamartano, que significa errar o alvo. Por isso, um dos pecados mais graves é crer em Jesus de modo errado e não poder ser salvo por causa disso. Não conhecer a verdade e não crer nela é o mesmo que cometer o pecado da desobediência e desprezar a Deus. Se não quisermos pecar contra Deus, temos que entender corretamente sua palavra e conhecer a verdade pela qual Jesus se tornou nosso Salvador. Nós temos que crer no batismo de Jesus e na cruz, através da palavra de Deus. É pecado não aceitar a palavra de Deus, se desviar da verdade e crer em falsas teorias. A Bíblia nos diz que o pecado mais grave é o pecado que é para a morte, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 16. É não crer que Deus tirou todos os pecados do mundo. Nós devemos crer no nascimento de Jesus, na purificação de pecados através do seu batismo e na vida que ele nos deu por seu sangue na cruz. É pecado quando alguém não crê nas palavras que dizem que Jesus foi batizado, morreu na cruz e ressuscitou para nos libertar de todos os nossos pecados. O arrependimento. Quando alguém que se afastou de Deus reconhece os seus pecados, é grato a Jesus por tê-los purificado e volta para Deus. Isso se chama arrependimento. Todos nós somos um poço de pecados. O verdadeiro arrependimento é admitir o seguinte, que para Deus nós somos pecadores, que não temos como evitar o pecado, e iremos para o inferno quando morrermos, que temos que aceitar Jesus como nosso Salvador e crer que Ele veio a este mundo para salvar pecadores como nós, que Ele tirou todos os nossos pecados com seu batismo, morreu e ressuscitou para nos salvar. O verdadeiro arrependimento é rejeitar os próprios pensamentos e voltar para Deus, como está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 38. Arrependimento é reconhecermos nossos pecados e voltarmos para Deus, é aceitarmos a salvação da água e do sangue com todo o nosso coração, como está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 6. O verdadeiro arrependimento é reconhecermos que somos totalmente pecadores e crermos em Jesus, no Filho de Deus, como nosso Salvador,
que nos salvou de todos os nossos pecados. Para sermos salvos e purificados de todos os pecados, temos que parar de tentar ser purificados pelas nossas próprias obras e reconhecer que perante Deus e sua lei somos grandes pecadores. Portanto, temos que aceitar a verdade e a salvação da água e do Espírito. Salvação essa que Jesus nos deu pelo seu batismo e pelo seu sangue. O pecador tem que rejeitar seus próprios pensamentos e sua vontade para se voltar por completo para Jesus. Nós só seremos salvos quando crermos que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados quando foi batizado. Em outras palavras, o batismo de Jesus, sua crucificação e sua ressurreição cumpriram a justiça de Deus e a salvação dos pecadores. Jesus veio em carne, foi batizado e crucificado para purificar todos os nossos pecados. Ter fé em tudo isso é crer que Jesus ressuscitou para se tornar o Salvador de todos os que creem nele. Este é o verdadeiro arrependimento e a genuína fé. A salvação. Salvação no cristianismo significa a libertação do poder e da punição do pecado. Nós só recebemos a salvação quando reconhecemos que iremos para o inferno por causa dos nossos pecados e cremos que Jesus nos salvou de todos os nossos pecados através do seu nascimento, do seu batismo e do seu sangue na cruz. Aqueles que não têm mais pecado, por crerem na salvação de Jesus, no seu batismo e no seu sangue, são chamados de os salvos, os nascidos de novo, os justos. Nós podemos aplicar a palavra salvação àqueles que foram salvos de todos os seus pecados, inclusive do pecado original e dos seus pecados diários, crendo em Jesus. Assim como um homem que está se afogando é salvo, aquele que está se afogando no pecado do mundo pode ser salvo crendo em Jesus como seu Salvador, no seu batismo e no seu sangue, nas palavras da verdade espiritual.